Bom dia. Sejam bem-vindos à apresentação dos resultados da Sabesp referentes ao terceiro trimestre de 2025. Estão conosco hoje Carlos Piani, diretor-presidente, Daniel Slack, diretor financeiro, e Tiago Levi, relações com investidores. Antes de iniciarmos, gostaríamos de esclarecer que as declarações feitas durante esta apresentação não incluem projeções nem estimativas de eventos futuros. No entanto, ela poderá conter declarações de caráter prospectivo, indicando possíveis tendências relacionadas à Sabesp, com base nas expectativas, convicções e premissas consideradas razoáveis pela administração da companhia na data de hoje. Essas declarações envolvem riscos e incertezas e se baseiam em premissas e fatores, como condições de mercado, regulatórias e econômicas, que podem ou não se concretizar, além dos fatores de risco divulgados nos documentos protocolados pela Sabesp junto à CVM e à B3 e divulgados no site de Relações com Investidores da companhia. Os investidores devem estar cientes de que mudanças nesses fatores podem levar a resultados divergentes das tendências atuais e que não se deve depositar confiança indevida em tais declarações. O texto completo do aviso legal será apresentado a seguir e deve ser lido com atenção por todos os participantes. Informamos que esta apresentação está sendo gravada e que todos os participantes permanecerão com o microfone desligado durante a exposição da companhia. Logo em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas exclusiva para analistas e investidores. Caso queira fazer uma pergunta, utilize o botão Levantar a mão e envie-a pelo recurso de Q&A do Zoom, informando o seu nome e o nome da empresa que representa. Passo agora a palavra a Daniel Slack, que apresentará os resultados. Daniel, por favor, pode prosseguir. Obrigado, operadora. Bom dia a todos. Obrigado por participarem da teleconferência de resultados da Sabesp referência ao terceiro TRI de 2025. Eu sou Daniel Slack, diretor financeiro da companhia. Hoje apresentarei os principais destaques financeiros e operacionais e, em seguida, passarei a palavra ao nosso diretor-presidente, Carlos Piani, que comentará sobre o processo de transformação em andamento. Depois, abriremos para perguntas e respostas. Começando por destaques operacionais, esse trimestre marca mais um passo na jornada de transformação da Sabesp. A produção de água atingiu 809 milhões de metros cúbicos, um crescimento de 4,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. O número de ligações ativas de água aumentou 0,6% no trimestre e as ligações de esgoto avançaram 1,1%, refletindo o foco de investimento na frente de esgotamento sanitário. Esses ganhos operacionais refletem o nosso compromisso contínuo em ampliar o acesso universal e melhorar a qualidade da prestação do serviço, mantendo o ritmo positivo estabelecido pós-privatização. Passando agora aos destaques financeiros, os resultados continuam evidenciando o impacto das iniciativas de eficiência. A receita líquida ajustada somou 5,5 bilhões de reais, estável em relação ao mesmo período de 2024, enquanto o EBITDA ajustado cresceu 15%, alcançando 3,2 bilhões com margem de 59%. O lucro líquido ajustado totalizou 1,2 bilhão, aumento de 9,5% na comparação anual, e o fluxo de caixa operacional avançou 22% para 1,7 bilhão, com conversão de EBITDA em caixa de 54% no trimestre. Isso foi reflexo da disciplina na execução e otimização de recursos. Sobre a reconciliação entre resultados reportados e ajustados, os detalhes podem ser consultados no apêndice da apresentação. Como de costume, nós excluímos os efeitos de receita de construção e bifurcação do ativo financeiro. Contudo, nesse trimestre também tivemos alguns eventos não recorrentes. Conforme comunicado ao mercado em setembro, nós recebemos do órgão regulador a informação de que a taxa do FAUSP é de 3,78% e não de 3,28%, como víamos provisionando desde julho de 2024. Por isso, registramos um ajuste retroativo referente ao período de julho de 2024 a junho de 2025, que foi excluído dos números ajustados e impacta tanto a receita quanto a EBITDA. Além disso, executamos planos de desligamento voluntário no âmbito do programa Sabesp Gente, com provisão de 478 milhões de reais referentes a indenizações e incentivos. O programa prevê a saída de aproximadamente 1.800 colaboradores até o final do ano. Reestruturamos também as operações de almoxarifado e logística para melhorar o atendimento e os níveis de estoque, o que gerou um custo pontual de 74 milhões de reais. Adicionalmente, realizamos a baixa de tubulações de águas que não serão mais utilizadas, no valor de 61 milhões de reais, uma vez que faremos investimento maior para implantar uma solução mais duradoura naquela região. No terceiro TRI do ano passado,
nós tivemos custos pontuais relacionados à privatização da companhia. Neste trimestre, recebemos R$ 14 milhões em reembolso de parte desses recursos, que também foi tratado como ganho não recorrente. Por fim, mas não menos importante, registramos ganho extraordinário com precatórios junto ao município de São Paulo, à medida que a incerteza quanto ao montante foi significativamente reduzida. O total é de 1,9 bilhão, dos quais 430 milhões impactam o EBITDA e o restante é reconhecido em resultado financeiro. Desse total, já recebemos cerca de 1,1 bilhão e esperamos receber o valor remanescente nos próximos meses. Com isso, conseguimos isolar os efeitos não recorrentes e analisar o desempenho subjacente do nosso negócio. A partir dos próximos slides, focaremos nos resultados ajustados. Passando para a receita ajustada, identificamos 4 principais fatores de crescimento. O primeiro é o aumento do FAUSP em relação ao ano anterior, que decorre da diferença entre a taxa de 3,78% confirmada pela reguladora e a de 3,28% que vinha sendo aplicada anteriormente. O segundo fator está relacionado ao aumento da receita proveniente da eliminação de descontos concedidos a grandes clientes, iniciativa iniciada no final de 2024 e que já começa a gerar ganhos concretos. Em termos de volume, os avanços decorrem de novas ligações que contribuíram com 0,5% do ganho adicional de 1% proveniente do aumento de consumo e modernização de hidrômetros. Por fim, o mix de clientes foi impactado pela ampliação do número de unidades beneficiadas por tarifas subsidiadas, que agora somam 1,8 milhões de ligações. Os impactos de mix registrados a partir do segundo semestre de 2025 deverão ser compensados no ciclo tarifário de 2027, conforme previsto na emenda contratual assinada no terceiro TRI de 25. Aprofundando na dinâmica de receita, observamos estabilidade no índice médio de preços em linha com o esperado e um avanço contínuo nas tarifas aplicadas aos grandes clientes, à medida que seguimos eliminando descontos nesse grupo. Como mencionado, 1,8 milhão de unidades já têm acesso às tarifas subsidiadas, mantendo uma base relativamente estável em comparação ao segundo TRI de 25. Agora, olhando para o EBITDA, os ganhos de eficiência ficaram evidentes na estrutura de custos. Em despesas gerais e administrativas, hoje houve melhora significativa, impulsionada principalmente pela redução de repasses a fundos municipais, que haviam sido antecipados no terceiro TRI de 24. Além disso, a taxa de arrecadação atingiu 101% no TRI, um dos melhores patamares históricos, e também avanços na frente jurídica, com acordos celebrados no trimestre que resultam em ganhos de 50 milhões de reais. Em energia elétrica, registramos melhora mesmo diante dos preços mais elevados, resultado da migração do mercado cativo para o mercado livre. Atualmente, 66% dos gastos e 80% do consumo de energia da Sabesp já estão no mercado livre. No campo de serviços, houve aumento pontual de despesas com TI e consultorias especializadas durante o trimestre. De modo geral, seguimos com a padronização das compras corporativas, a otimização da cadeia de suprimentos e o uso intensivo de tecnologia para capturar novas economias, iniciativas que começaram no terceiro TRI de 24 e ganharam força ao longo de 25. Passando para pessoal, as despesas recuaram 6,6% em relação ao ano anterior, apesar do reajuste de 5% decorrente do dissídio, reflexo de uma redução de 13% no quadro de colaboradores, viabilizada pelos planos de desligamento voluntário. Com relação ao lucro líquido reportado no terceiro TRI de 25, deixamos de registrar uma margem de construção e bifurcação de ativo financeiro, efeitos presentes no mesmo TRI do ano anterior. Nesse trimestre, o impacto líquido do ajuste do ativo financeiro foi de 90 milhões de reais no lucro. Por outro lado, nós reconhecemos um ganho de 1,4 bilhão de reais em resultado financeiro, referente ao pagamento judicial de precatórios, além dos 430 milhões já mencionados no EBITDA. O balanço patrimonial segue sólido, com alavancagem sob controle e sem exposição relevante a risco cambial. A transformação estratégica da companhia fica ainda mais evidente no nosso programa de investimentos. O CAPEX atingiu 4 bilhões no trimestre, crescimento de 175% em relação ao mesmo período do ano anterior e de 10% em relação ao segundo TRI de 25. Esse desempenho permite à Sabesp avançar com solidez no cumprimento de suas metas de universalização e é bom dizer que estamos a apenas 3 pontos percentuais de atingir o limite mínimo de 95% de cobertura de tratamento de esgoto. Entre os principais projetos em andamento, destacam-se o Integra Tietê, as obras nas regiões litorâneas e metropolitanas e as ampliações nas estações de tratamento de esgoto de Barueri, ABC, Parque Novo Mundo e São Miguel.
Em Parque Novo Mundo, especificamente, estamos implantando a primeira estação de tratamento com tecnologia Nereda, que será uma das maiores aplicações dessa tecnologia no mundo. Essa inovação permite reduzir a área de tratamento, que é essencial em locais de restrição de espaço, e multiplicará em 2,5 vezes a capacidade instalada, beneficiando quase 3 milhões de pessoas atendidas por essa unidade. Desde a privatização, nós migramos de um modelo de contratação pública tradicional para um modelo privado, fracionando grandes projetos com o objetivo de atrair mais fornecedores e reduzir o risco de execução, uma mudança estrutural estratégica na forma de investir. Nossa transformação financeira também inclui uma gestão proativa da estrutura de capital. Emitimos 4,9 bilhões de reais em novas dívidas no trimestre, com vencimentos em 5, 7 e 10 anos. Com isso, 59% do nosso endividamento passa a vencer a partir de 2030, o que melhora significativamente o perfil de longo prazo. Mantemos 11,6 bilhões em caixa, valor suficiente para cobrir mais de 4 anos de amortizações. A agenda de eficiência também se reflete em nossos indicadores-chave. A relação dívida líquida e EBITDA permaneceu estável no trimestre, enquanto o ROIC e o ROI atingiram 10% e 14%, respectivamente. Em resumo, os resultados do terceiro TRI de 25 evidenciam o avanço da transformação estratégica da Sabesp e os ganhos consistentes de eficiência. Nós estamos ampliando a infraestrutura, melhorando a qualidade dos serviços, aperfeiçoando a experiência do cliente e reforçando a nossa posição financeira. Nosso compromisso com a universalização do acesso, a excelência operacional e o crescimento sustentável permanece inabalável. Muito obrigado pela atenção de vocês e eu passo agora a palavra ao nosso diretor-presidente, Carlos Piani. Obrigado, Daniel. Vamos passar agora para a segunda parte da nossa apresentação, onde abordaremos as frentes estratégicas e os avanços obtidos nesse trimestre. Como já destacamos em trimestres anteriores, nossa estratégia segue sustentada em 3 prioridades claras. Primeiro, cumprir os compromissos assumidos no novo contrato de concessão, acelerando a universalização e eliminando defasagens regulatórias. Segundo, promover um salto em eficiência operacional e comercial, com foco em qualidade, confiabilidade e garantia de receita. E, por fim, reforçar a eficiência financeira, otimizando custos e fortalecendo a estrutura de capital. No terceiro trimestre, tivemos avanços mensuráveis em todas as 3 frontes. Vamos passar ao slide 18. A execução dos investimentos se manteve sólida e disciplinada. Nesse TRI, o CAPEX atingiu 4 bilhões de reais, totalizando 13,2 bilhões de reais nos últimos 12 meses. O nosso backlog chegou a 39 bilhões em projetos contratados, com cronograma até 2029, considerando apenas investimentos futuros. No quesito regulatório, seguimos avançando na resolução de disputas sobre descontos históricos. 71% das ações judiciais de grandes clientes já tiveram decisões favoráveis à Sabesp, reforçando a nossa base de receita. Lançamos também o primeiro ciclo completo de orçamento base zero da companhia, com nova estrutura de contas e centros de custo, um passo importante rumo à disciplina de custos de longo prazo. Avançamos também em eficiência comercial e financeira. O índice de arrecadação, sem considerar os precatórios, atingiu 101%, o melhor resultado desde a privatização. Instalamos mais de 1 milhão de hidrômetros ao longo de 2025, o que detalharei a seguir, e, na experiência do cliente, nosso canal de atendimento via WhatsApp já registrou mais de 8 milhões de interações e 1,2 milhão de pagamentos desde o lançamento, reforçando a conveniência e o engajamento dos consumidores. Por fim, anunciamos metas claras de redução de carbono até 2035, abordando os escopos 1, 2 e 3, conforme nós detalharemos mais adiante. No slide seguinte, apresentamos o maior programa de medição inteligente do setor de saneamento no mundo. Serão instalados 4,4 milhões de hidrômetros inteligentes com tecnologia IoT até 2029, totalizando 3,8 bilhões de reais em investimentos contratados. A implantação começa em dezembro, permitindo leitura de consumo em tempo real, redução de perdas, menores custos operacionais e maior garantia de receita. Neste trimestre, instalamos cerca de 500 mil novos hidrômetros, mais que o dobro do ritmo do trimestre anterior, alcançando quase 1 milhão de substituições nos primeiros 9 meses do ano. Ao priorizar medidores antigos e depreciados,
estamos melhorando a acurácia de faturamento, reduzindo perdas e contribuindo diretamente para o crescimento da receita. Passando agora ao slide 20, reforçamos o nosso papel no fortalecimento do sistema hídrico integrado de São Paulo, ampliando a resiliência estrutural às variações climáticas. Nos últimos anos, aumentamos a capacidade dos reservatórios e as interligações entre os sistemas, o que elevou significativamente a nossa capacidade de resposta a eventos extremos. Olhando para o futuro, ampliaremos a produção, transferência e reuso indireto da água com capacidade adicional de 22 metros cúbicos por segundo até 2030, por meio de 7 obras de ampliação e retrofit, 3 projetos de reuso indireto e a reativação da interligação Billings-Taiaçupeba e a transferência Paraíba do Sul-Alto Tietê. O capex estimado para esses projetos é de aproximadamente 6,3 bilhões de reais, antecipado do segundo ciclo tarifário de 2030 a 2034. Essas iniciativas reduzirão a dependência da Sabesp em relação aos ciclos de chuva e garantirão maior confiabilidade no abastecimento para uma população em crescimento. Passando ao slide seguinte, nosso propósito permanece o mesmo: conectar pessoas a um futuro melhor, oferecendo serviços essenciais com excelência e compromisso inabalável com o meio ambiente. Nos 9 primeiros meses do ano, 13 bilhões de reais foram reinvestidos em obras, bens e serviços, apoiando mais de 40 mil empregos diretos e indiretos, com cerca de 1 bilhão de reais destinados ao FAUSP. Atualmente, 1,8 milhão de pessoas se beneficiam das tarifas sociais, um aumento de 40% em um ano, o que demonstra que essa transformação já está gerando resultados concretos e inclusivos. Avançando agora para o slide seguinte, nós formalizamos também o nosso roteiro de descarbonização até 2035, com metas claras e mensuráveis. A Sabesp se compromete a reduzir em 15% as emissões totais combinadas dos escopos 1, 2 e 3, diminuir em 41% a intensidade de emissões e reduzir em 43% as emissões de escopo 2 por meio da geração e compra de energia limpa. O que mais chama atenção é que essas metas são alcançadas ao mesmo tempo em que expandimos o tratamento de esgoto, atendendo mais pessoas e emitindo menos por metro cúbico tratado. Em outras palavras, vamos crescer, universalizar e descarbonizar ao mesmo tempo, unindo sustentabilidade, investimento e criação de valor de longo prazo. Por fim, uma breve atualização sobre a aquisição da EMAI. Após a assinatura do contrato, toda a documentação regulatória foi protocolada junto ao CAD e à ANEEL no início de outubro. Agora, avançamos para a fase de aprovação, seguindo o trâmite usual em operações dessa natureza e porte. Sujeito às aprovações regulatórias, a conclusão da transação é esperada entre o final do quarto TRI e o início do primeiro TRI de 27, com pagamento a ser realizado apenas no fechamento. Essa operação reforça a segurança hídrica de longo prazo e a eficiência energética, integrando ainda mais a infraestrutura estratégica da Sabesp. Com isso, encerro a minha parte da apresentação e passamos para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigada. Daremos início agora à sessão de perguntas e respostas destinada a investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, utilize o recurso de Q&A do Zoom, informando seu nome e o nome da empresa. Nossa primeira pergunta vem de Guilherme Bolso, do Goldman Sachs. O senhor pode abrir o microfone. Olá, bom dia. Obrigado pela oportunidade. Alguma atualização que os senhores podem compartilhar conosco com relação ao processo de atualização da tarifa? Inclui alguma iniciativa também da companhia com relação aos resultados preliminares e o que os senhores esperam em termos de timing? Obrigado. Obrigado, Bolso. Aqui é o Daniel. Com relação ao timing relacionado à revisão, nós estamos na última fase da tentativa de tentar determinar a adição à base de ativos regulatórias de 2024. A gente agora precisa de
consentimento informal da reguladora e, após isso, nós vamos partir para a finalização do reajuste percentual para os outros itens pertinentes a essa revisão. Quando isso acontecer, isso vai ser publicado pelo órgão regulador. Então, essa é a mecânica. Espero que nas próximas semanas a gente possa compartilhar mais atualizações nesse sentido. Mas antes disso, tem muito vai e vem para garantir que a publicação seja a mais técnica e clara possível para todos vocês. Perfeito, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Felipe Andrade, do Itaú BBA. O senhor pode abrir o microfone. Oi, pessoal, bom dia. Piane, Slack a todos. Muito obrigado por ouvir a minha pergunta. Eu tenho duas aqui do nosso lado. Primeiro, se vocês puderem compartilhar as expectativas com relação às melhorias no ponto de vista de resiliência hídrica, considerando também o período de chuvas, e também mais comentários, se possível, sobre a aquisição da EMEA. Como isso deve melhorar os recursos da empresa e também a eficiência, no que diz respeito às operações atuais. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Eu acho que nós temos uma estratégia de curto prazo e de longo prazo no que diz respeito à segurança hídrica. No curto prazo, a nossa estratégia, o que tem sido proposto pelo governo e pela agência regulatória, é o que nós temos para esse horizonte, ou seja, nós temos um plano de contingência, nós temos gatilhos para aumentar a gestão de pressão e nós cremos que isso é possível e o mais eficiente do que nós temos para esse período de 12 meses. Com relação ao montante da transação, eu acho que nós vamos, enquanto Sabesp, nos beneficiar de algumas formas. Primeiramente, o prazo vai ser menor para aumento dos níveis de liberdade no que diz respeito à capacidade incremental com os sistemas de segurança hídrica. As alternativas sem isso vão levar um pouco mais de tempo, né? A licença ambiental e esse processo que envolve isso vai demorar um pouco mais e o CAPEX vai ser de mais anos, talvez de 2 a 3 anos, que é a nossa expectativa. Além disso, a busca por mais fontes de água é algo que está mais distante e o OPEX para captura e distribuição disso seria um pouco maior. Então, o que eu posso oferecer é, no futuro, a possibilidade para nós captarmos mais fontes de água que estão próximas à região metropolitana com um processo de licenças ambientais menos complexo e, consequentemente, um OPEX mais baixo para a distribuição dessa água. Então, claro, isso vai ser mais detalhado quando nós concluirmos o processo, mas essa é a direção que nós prevemos para os benefícios, né, da EMAI com a Sabesp. Obrigado, Piane. Nossa próxima pergunta vem de João Pimentel, do Citi. O senhor pode abrir o microfone. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pela apresentação. A minha pergunta vem do ponto de vista de M&A. Nós temos visto aí o desenvolvimento da privatização da Copasa. Parece que as coisas têm avançado e há uma expectativa de que ele deva se concluir até o final da primeira metade do ano que vem. Isso é algo em que hoje vocês passam tempo, estão estudando ativamente ou estão ainda esperando para um desenvolvimento maior do processo? É uma oportunidade que faz sentido para a Sabesp nesse momento, considerando os desafios no fronte de universalização, etc., ou vocês estão mais focados nesse momento nos blocos de privatização que devem vir no estado de São Paulo? O que se espera seria o segundo semestre do ano que vem. Eu queria ouvir um pouco onde vocês estão com a cabeça nesse sentido e o que pensam sobre essas potenciais oportunidades. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Pimentel. Como eu e o Daniel, o Thiago e toda a equipe comentamos,
a nossa prioridade máxima hoje é cumprir com as obrigações que nós firmamos na privatização da Sabesp. Nós acreditamos que nós estamos no caminho para isso. A nossa cadência tem sido positiva com relação ao cumprimento dessas obrigações e nós estamos começando a olhar para além da nossa atividade orgânica. É claro, como você sabe, os M&As são algo muito oportunista, né? Talvez no próximo ano nós veremos aí algumas oportunidades chegando no mercado e eu acho que é nossa obrigação olhar para todas as oportunidades. Se nós vamos atrás disso de forma firme ou não, claro, vai depender do processo. Mas, sem dúvida, o que nós podemos dizer para o mercado nesse momento é que a nossa atenção está voltada para o negócio, mas, claro, nós estamos atentos às oportunidades que virão para o mercado. A gente pode mencionar alguns aspectos diferentes dos que você mencionou. Os blocos em São Paulo estão aqui do lado, então, obviamente, o custo para nós é interessante. Nós estamos numa posição bem competitiva, por assim dizer, devido à presença no Estado. E com relação à Copasa, se de fato ele vier a cabo, há algumas questões, alguns desafios que devem ser conquistados, mas eu acho que faria sentido para nós olhar para essa oportunidade também. Mas, primeiramente, eu acho que nós precisamos estar numa boa posição. Eu acho que a gente tem melhorado a nossa execução a cada trio, que nos permite olhar um pouco para fora das nossas portas e, se essas oportunidades surgirem de forma concreta, nós vamos avaliá-las, com certeza. Ok, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Daniel Travitsky, do Safra. Daniel, o senhor pode abrir o seu microfone. Oi, pessoal, obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas perguntas. Primeiramente, a companhia implementou as provisões reconhecidas para o programa de desligamento. Eu queria saber se vocês têm planos de implementar mais programas desse tipo daqui em diante, iniciativas para reduzir os custos com o pessoal. E, em segundo, eu gostaria de ouvir a perspectiva da companhia com relação ao atual patamar das reservas da Cantareira e quais os planos da companhia para lidar com isso. Você já abordou isso de certa forma, mas eu queria ouvir um pouco mais sobre como essa situação atual tem afetado as operações da companhia. Se o senhor puder dar um pouco mais de cor, seria de grande ajuda. Obrigado pelas duas perguntas. Acho que, com relação ao programa de desligamento voluntário, nós não temos expectativa de oferecer um outro programa. Esse foi o último. Nós demos a todos os colaboradores a oportunidade de deixar a empresa. Nós já fizemos isso 2 vezes. Tivemos aí cerca de 4.000 colaboradores que decidiram deixar a empresa. Nós estabelecemos um processo para que aqueles que decidissem sair, que fossem parte de um processo ou atividade fundamentais para a empresa, tivessem tempo para passar pelo processo, tivessem a oportunidade de passar as operações para o substituto. Então, mesmo essas pessoas que entraram no começo estão saindo até o começo do ano que vem. O Daniel pode falar um pouco mais sobre as nossas provisões nesse sentido, mas nós não esperamos mais programas nesse sentido. Então, a partir de 2026, a vida segue um business as usual, sem nenhum programa de desligamento voluntário. Com relação ao sistema atualmente, eu vou dar 2 passos atrás. Eu acho que nós temos aí a combinação de 2 elementos muito complicados. Esse é o começo do 3º período de chuvas, em que o nível de chuvas tem sido abaixo da média. Então, o último período entre outubro e março, outubro de 2024 até março de 2025, foi um dos piores períodos de chuva dos últimos 10 anos. O período de estiagem, que vai de março a abril até outubro, que acabou de terminar, foi também abaixo da média, não foi o pior, mas abaixo da média. E nós acabamos de entrar
na nova temporada de chuvas para nós aqui na região de São Paulo. Então, considerando todas essas combinações, eu acredito que o Estado de São Paulo, a CESP, a agência reguladora, a agência de água, todos estabeleceram um processo robusto de monitoramento da situação. Eles adotaram um plano de contingência que, na nossa opinião, é um plano robusto. E, claro, o sistema da Cantareira está um pouco acima de 23% nesse momento. Nós não prevemos que ele vá para além de 20%. Nós temos uma boa visibilidade para um período de 15 dias no que diz respeito ao clima, mas com todas as simulações que nós realizamos sozinhos, em parceria com o governo, nós estamos confiantes e tranquilos de que, pelo menos por hora, não há nenhuma possibilidade de o sistema Cantareira cair para menos de 20%. Mas, se isso acontecer, esse plano de contingência que foi adotado pela agência reguladora inclui a provisão de lidar com essa situação. Então, só para que o mercado esteja ciente, nós temos reuniões semanais com o governo, com a agência regulatória, com a agência hídrica sobre essa situação, em que nós olhamos para a situação da semana anterior e qual a previsão, a projeção para as semanas seguintes. E decidimos, semana a semana, se o nosso plano de ação precisa de alguma modificação. Então, para dar uma resposta, para encurtar a resposta, eu acho que nós estamos numa situação mais complicada do que outros momentos dessa situação de estiagem, mas nós não vemos nesse momento nada que indique uma piora na situação ou indício de que nós devemos entrar no plano de contingência que foi adotado. Claro que nós vamos atualizar o mercado se essa previsão se modificar, mas nós acreditamos que as coisas devem melhorar a partir de agora. Ok, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Francisco Navarrete, do Bradesco BBI. O senhor pode agora ativar o seu microfone. Piane, Daniel, Thiago, muito obrigado pelos resultados e pela apresentação. Eu tenho uma pergunta simples que eu acho que vai ajudar a esclarecer para alguns dos investidores que talvez estejam confusos. Vocês poderiam nos lembrar um pouco do impacto da tarifa social na receita no terceiro TRI de 2025? Qual foi esse impacto? E, também muito importante, como qualquer baixa na receita deve ser recuperada pela empresa daqui em diante com base nas regulações e regras já adotadas. Eu acho que seria de grande ajuda, porque qualquer neutralização da receita dá a impressão de que a receita está caindo, mas eu entendo que vocês devem recuperar isso daqui adiante. Vocês podem ajudar com esse esclarecimento? Claro, obrigado, Narra. Muito obrigado pela pergunta. E é sempre bom esclarecer isso para os investidores. Se a gente voltar o filme aí alguns trimestres, quando o novo acordo de concessão foi assinado em 2024, havia uma provisão específica. A Sabesp já tinha um mecanismo de tarifas subsidiadas para economias vulneráveis e esse mecanismo tinha os seus próprios critérios. No novo contrato, havia uma provisão em que havia um mecanismo e os critérios deviam ser modificados para se adaptar ao cadastro único. Isso aconteceu entre setembro e novembro. Nós vimos, por exemplo, quando nós olhamos para o segundo TRI do ano passado, mais de 9 mil economias tinham acesso às tarifas subsidiadas. Nós temos agora 1,8 milhões de economias. Então, a forma como nós chegamos aqui houve uma sobreposição do mecanismo anterior ao novo mecanismo entre setembro e novembro de 2024. Depois disso, em dezembro, nós desligamos o mecanismo anterior e o que nós percebemos foi que havia muitas economias que precisavam daquelas tarifas subsidiadas que não necessariamente eram elegíveis ao programa federal. Então, o que nós fizemos juntamente com a concessão foi descobrir como criar um programa que atendesse a essas economias. Isso aconteceu no primeiro semestre de 2025.
Então, em julho, nós fizemos aí um adendo ao acordo de concessão com a classe tarifa paulista. Então, nós temos agora cerca de 1,8 milhão de economias com acesso a essas tarifas subsidiadas, o que está relativamente estável comparado ao segundo TRI. Ou seja, aparentemente, nós chegamos onde nós precisávamos chegar, no sentido de atender o número de pessoas que de fato precisavam desse benefício. E à medida que nós avançamos, claro, nós vamos crescer mais para perto das comunidades menos privilegiadas em vez das mais privilegiadas. Então é natural que haja mais acréscimos. O impacto em dólares ou em reais foi de cerca de 1,17 milhões, como nós divulgamos na página 8 do nosso release. E quando houver essa recuperação, o que nós faremos é, quando houver essas incorporações, nós vamos também enviar um histograma de consumo por tarifa de classe, ou por classe de tarifa. Então, nós vamos voltar para o contrato e os momentos indicados no contrato. Então, os números de 2025 vão ser entregues para a reguladora pela Sabesp até maio de 2026 e vão ser capturadas pelo ajuste na tarifa até janeiro de 2027. Só para esclarecer de onde nós viemos, qual o impacto e como nós esperamos que o ajuste se dê no futuro e como nós devemos ser compensados. Ficou claro? Super claro. Muito obrigado, Daniel. A gente é que agradece. Nossa próxima pergunta vem de Tomás Peredo, do FA Capital. O senhor pode abrir o microfone. Vocês me ouvem? Te ouvimos, pode ir adiante. Eu só queria um pouquinho mais de cor sobre qual o nível atual dos descontos que já foram reduzidos para os clientes de grande porte. E olhando aí para o mix de preços, houve um ganho um pouco menor nesse trimestre quando nós comparamos com o segundo TRI de 25. Então, só queria saber se houve algum impacto adicional ao mix, excluindo a questão da tarifa social. Boa pergunta e uma boa questão para nós esclarecermos. Também na página 8 do release, o ganho que nós recebemos da remoção do desconto foi de 133 milhões no trimestre. E isso foi progressivamente. As ações que nós fizemos antes disso foi uma primeira onda de finalizações de contrato que foi concluída no final do ano passado. Depois nós tivemos uma segunda onda até o segundo TRI, que demorou um pouco mais. Então nós estamos agora começando a ver esses contratos perderem esse desconto. E o motivo de vocês verem isso, quando nós tentamos aí destrinchar os impactos, a remoção do desconto dos grandes clientes nos afeta em duas áreas, no preço e no mix. Porque alguns desses caras vem uma alteração na tarifa e outros passam de uma subclasse, da forma como nós estabelecemos, uma classe de demanda firme, para uma classe de demanda tradicional. Então, quando vocês olham, por exemplo, para a página 7, nós temos 77 milhões de impacto no mix, mas o impacto da tarifa social é de 117. Então, a diferença vem de um ganho da demanda firme desses grandes clientes. Então, isso nos afeta nesses dois lugares. Por isso que quando você olha para a ponte na página 7 e compara com os números da página 8, nós tentamos isolar aí os impactos das ações que nós demonstramos na página anterior. Isolá-los por alavanca. Ok, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de André, do Método de Investimento. Seu microfone está ativado.
Olá, pessoal. Obrigado por pegarem a minha pergunta. A equipe da Sabesp comentou que a universalização seria atingida antes do previsto. Com isso em mente, nós podemos esperar um payout mais cedo, considerando que a universalização deve vir mais cedo, certo? Obrigado. Obrigado, Arthur. Primeiramente, a gente está falando de um avanço aí de curto prazo, mais do que de longo prazo, né? Nós estamos falando de 2025. Nós estamos tentando finalizar os estudos conceituais até 2029, é algo que nós estamos fazendo, então isso vai nos dar mais clareza e mais tranquilidade. Dito isso, André, uma das coisas que a gente tem que ter em mente, nós temos duas coisas aí que nós precisamos considerar antes de discutir a política de dividendos, que precisa de alinhamento com o nosso conselho. É preciso pensar no custo de capital, que nesse momento está muito alto no país, e, em segundo lugar, é preciso pensar sobre a questão que alguns já perguntaram, que são as oportunidades de M&A. Então, deixando aí um pouco mais de espaço no balanço para nós termos a capacidade de empregar o capital a uma taxa de retorno que seja melhor do que a taxa implícita do nosso ativo, dá a impressão de que isso seria bom, e então nós vamos aí ter que entender como nós vamos avançar para o futuro. Mas, definitivamente, esse é um assunto que nós revisitamos com frequência, mas a questão aqui é garantir que nós temos os recursos para alcançar a universalização e, potencialmente, agir quando surgirem as oportunidades com o nosso capital a uma taxa de retorno que seja melhor do que a taxa implícita. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Arthur Pereira, do JP Morgan. O seu microfone está ativado. Oi, bom dia, pessoal. Duas perguntas do nosso lado. Primeiramente, se vocês pudessem dar um pouco mais de detalhes sobre o programa de desligamento. Se não me falha a memória, no ponto 8, eu só queria ter uma ideia aí do payback esperado e quantos colaboradores vocês esperam recontratar, ou quantos novos colaboradores devem ser contratados. Mas, por outro lado, as taxas de inadimplência foram também uma surpresa positiva. Que tipo de run rate a gente pode esperar para os próximos trimestres? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Eu vou pegar a primeira parte e o Daniel fala da segunda. Bom, nós não divulgamos os retornos desse programa, mas o que eu posso divulgar é que nós temos um limite mínimo que nós precisamos justificar um investimento para o conselho. E nós repassamos esse limite que foi exigido por ele. Uma informação que nós podemos divulgar, nós tivemos cerca de 1.000 pessoas inscritas e nós recontratamos cerca de 1.000 delas. Ou seja, isso ainda está em curso com relação à segunda onda. Eu acredito que nenhum colaborador vai ser substituído, mas no último programa nós recontratamos, por entre aspas, algumas pessoas. Obrigado pela pergunta. Bom, com relação à inadimplência, desde que nós chegamos aqui, nós comunicamos que nós iríamos começar atuando primeiramente removendo os descontos dos grandes clientes, olhando para as questões jurídicas, né, olhando para a nossa carteira jurídica e fazendo acordos onde fosse conveniente. E também na arrecadação. Historicamente, a empresa apresentava uma lacuna significativa aí com relação à provisão regulatória para os inadimplentes. Então, nós estamos utilizando aí a tecnologia para melhorar nossas taxas de arrecadação. Estamos, então, começando a ver melhorias e melhorar as ferramentas que nós temos para essa arrecadação. Durante a apresentação, como eu disse, nós tínhamos aí 101% na taxa de arrecadação, então nós estamos começando por aí. Obviamente, o backlog é maior e no futuro isso deve se estabilizar.
mas no início nós temos mais oportunidades do que no final do processo. Então, é aí que nós estamos nos concentrando nesse momento e gastando muito do nosso dinheiro e dos nossos esforços para atingir esses impactos. Excelente, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Bosso, do Goldman Sachs. O seu microfone está ativado. Olá, obrigado mais uma vez. Só temos mais uma pergunta do nosso lado. Se vocês pudessem dar um pouco mais de detalhes sobre o desempenho do OPEX nesse trimestre, nós percebemos aí que algumas linhas tiveram redução, como energia, obras de engenharia, etc. O que vocês esperam, olhando para o futuro, no que diz respeito aos custos recorrentes? Obrigado. Obrigado, aqui é o Daniel. Bom, pensando em energia, uma das coisas que nós temos feito aqui, nós temos aqui Gisele, Luciane e outras pessoas da equipe que administram esse front, nós estamos expandindo o nosso consumo no mercado livre de energia. Só para dar um dado para você, em setembro, 82% do consumo veio do mercado livre. Essa é uma mudança significativa com relação a um ano atrás, quando nós tínhamos aí 55% do mercado livre, que é uma grande melhora. E o custo relativo a isso também é melhor. E é também algo mais sustentável para nós. Saber de onde vem essa energia, se é de fonte renovável ou não, e etc. Nós já emitimos aí notas para o mercado no passado, que nós estamos também olhando para projetos de autoprodução. Nós estamos trabalhando tanto com parceiros quanto internamente com alguns desses projetos para 2026. Então, nós devemos ter aí cerca de 40 parques solares trabalhando conosco nos próximos 4 meses. Isso deve nos permitir a continuidade do trabalho em uma dessas linhas de custo tão importantes. O PCLD, voltando aí para a última pergunta, nós estamos aplicando a tecnologia para melhorar o nosso processo de arrecadação. Há ainda muito espaço para melhora nesse sentido, mas é muito difícil pensar onde os custos recorrentes vão estar. O Thiago já mencionou isso, vai demorar um pouco para a gente começar a pensar em custos recorrentes. Nós temos oportunidades que provavelmente vão ser reduções em passos e melhorias na produtividade, mas vai haver também elementos que vão sofrer melhora gradual. Então, será uma combinação de duas coisas. Mesmo internamente, é bem difícil para nós pensarmos em custos recorrentes. Entendido. Muito obrigado, Daniel. Nós aqui agradecemos. Nossa próxima pergunta vem de Francisco Navarrete, do Bradesco BBI. O seu microfone está ativado. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Com relação ao custo ao fundo FAUSP, Daniel, Piani mencionaram esse aumento de 50 pontos base na tarifa que vocês pagam para o FAUSP. Obviamente, isso foi ajustado no EBITDA ajustado, mas se vocês puderem nos lembrar como isso pode ser recuperado e como será esse ajuste daqui em diante, só para deixar bem claro que isso não é um custo pontual. Claro, Nava. Bom, quando nós iniciamos a execução do contrato, havia ali uma provisão específica sobre o equilíbrio das tarifas e a tarifa que nós, de fato, cobraríamos do consumidor. E quando nós lemos o contrato, nós fizemos uma interpretação, porque era necessário começar a aprovisionar para isso. O que nós fizemos, então, foi, a partir da nossa interpretação, era de que havia ali 3,28%. Nós pedimos para esse esclarecimento no início do terceiro TRI de 2025. E o esclarecimento veio que a taxa, na verdade, era de 3,78%. Então, uma diferença de 0,5%. Então, o que nós precisamos fazer foi um catch-up entre julho de 24 de junho de 25, removendo dos resultados trimestrais,
garantindo que fosse mostrado que aquilo era relativo ao passado, mas o impacto de fato da tarifa entre o 3,78 e 3,28 ainda afetará os resultados recorrentes. Esse é um valor que vai para o FAUSP, ou seja, em última análise, isso aumenta o volume do fundo, que no futuro será utilizado para amortizar o impacto da taxa para a população, enquanto nós continuamos investindo na universalização. Então, em última análise, isso é algo que retornará para a companhia, mas quando essa dinâmica de tarifa de equilíbrio e tarifa aplicada vai ser diferente. Vai ser o oposto do que é hoje. Ou seja, é assim que atualmente isso funciona. Ok, obrigado, Daniel. Nossa próxima pergunta vem de Mariel Abreu, da TR Price. O seu microfone está aberto. Olá, obrigada pela oportunidade. Agora que está claro que vocês estão olhando para oportunidades inorgânicas que podem chegar ao mercado, como nós devemos pensar em potenciais elevações do ativo atual ou mesmo mais emissões de títulos? Obrigado, Mariel. Bom vê-la aqui. Obrigado pela pergunta. Olha, mesmo sem pensar sobre M&As nesse momento, nós temos um compromisso de 7 bilhões que foi divulgado no contrato de concessão. Nosso entendimento é que de 40 a 50 bilhões virá daí. Atualmente, nós já levantamos 13 dos 40 ou 50, estamos no processo de levantar outros 5, um processo que deve ser concluído até o final dessa semana. Então, nós vamos continuar levantando isso e o nosso objetivo enquanto gestão é deixar todas as portas abertas para nós. Porque considerando a escala desse desafio, mecanicamente, é preciso garantir que nós não estejamos expostos a nenhum tipo de risco de cauda no mercado. Então, nós precisamos deixar todas as portas abertas, tentando ser inovadores e tentando fazer coisas novas. Por exemplo, quando eu mencionei os 13 bilhões que nós acabamos de levantar, cerca de 1 bilhão é o que nós acabamos de executar com o JICA, que não emprestava dinheiro para a companhia há mais de 10 anos. Então foi algo muito bacana que o pessoal aqui fez e vamos continuar a abrir mais portas e continuar a proteger a nossa capacidade de levantar recursos para o futuro e entregar esse acesso universal. Só para acrescentar uma questão aqui, Daniel, dessas oportunidades, principalmente aquelas que vão envolver 100% da venda de um ativo, a maior parte delas não tem alavancagem. Então, o ativo não vai ter a capacidade de se alavancar. Então, o Bloco de São Paulo vai ser livre de dívidas. Outros acordos que foram mencionados aqui, se for um acordo de controle, vai haver oportunidade de alavancagem. Então, não necessariamente os acordos que vão chegar ao mercado vão ser LBOs e vão precisar ser alavancados aí nesse nível central. Ok, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Luísa Candiota, do Itaú. Seu microfone está ativado. Oi, pessoal. Bom dia e obrigada pela oportunidade. Eu tenho uma pergunta com relação à execução de CAPEX no trimestre. Nós sabemos que a empresa tem acelerado o seu ritmo de investimento no último trimestre e eu só queria ter mais detalhes sobre a distribuição desses tópicos e como a metragem, ou como a questão dos hidrômetros tem melhorado, qual o progresso que vocês têm visto e qual é a agenda. Bom, eu vou começar pelo final. Nós substituímos aí mais de 5 mil hidrômetros.
O contrato com a Vivo ainda não entrou em vigor, vai começar em janeiro. Então, os hidrômetros ultrassônicos vão começar a chegar com essa tecnologia AMI. Então, o nosso investimento agora está principalmente em esgoto, que é onde a principal lacuna de serviço se encontra. Então, grande parte do investimento agora está no tratamento de esgoto aqui em São Paulo, na região metropolitana com os retrofits e agora na fase de expansão. Então, nós estamos aprimorando as nossas redes de tratamento e coleta de esgoto. E uma das coisas que nós mencionamos, a Piane falou de segurança hídrica e de proteger o nosso fluxo de caixa e o nosso serviço para a população olhando para o futuro, nós estamos começando a pesquisar novos investimentos para aprimorar a segurança hídrica da região. Nós devemos ter cerca de 5 bilhões em investimentos incrementais nos próximos 2 anos para aumentar a nossa capacidade de obter mais reservas e aumentar a nossa produção e o número de conexões hídricas. Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos agora a palavra ao Sr. Carlos Piani para as considerações finais da companhia. Bom, eu só queria agradecê-los mais uma vez pela participação no nosso call e o interesse contínuo na Sabesp. Nós agradecemos pelo engajamento, pelas perguntas e estamos ansiosos para trazer mais atualizações para vocês no próximo TRI. Vejo vocês lá. Obrigada. A apresentação de resultados da Sabesp está encerrada. Agradecemos a todos pela participação e desejamos a todos um excelente dia.